concederei poder às minhas duas testemunhas, a fim de que profetizem, durante 1260 dias, em trajes escuros de panos de saco. Essas testemunhas simbolizam as oliveiras e os dois candelabros, que permanecem firmes na presença do Senhor na terra. Se alguém tentar causar-lhes algum dano, da boca deles sairá fogo, que devorará os seus inimigos. Portanto, é assim que deve ser destruída qualquer pessoa que intentar contra as suas vidas. Apocalipse 11, 3 ao 5. Segundo a lei, era necessário, pelo menos, 2 testemunhas para condenação por algum crime. Sabemos que no último tempo, 2 testemunhas se levantam contra a besta para profetizar por 1260 dias. A identidade desses 2 personagens apocalípticos é motivo de muitas discussões entre cristãos de todo o mundo. Conheça as interpretações mais comuns a respeito do assunto. Sem dúvida, trata-se de personagens extraordinários. As suas ações são descritas em 3 fases. A pregação, acompanhada pela capacidade de realizar prodígios. Sua perseguição e morte, por parte daqueles que se sentiram atingidos pela mensagem. E sua ressurreição e ascensão aos céus, à vista de seus inimigos. Mas, quem são as 2 testemunhas, no livro do Apocalipse? Comentaristas têm oferecido diversas respostas a esta pergunta. Alguns procuram personagens específicos, até sugerindo a volta à Terra de pessoas do Velho Testamento, por exemplo, Moisés e Elias, ou Enoque e Elias. Outros sugerem o Antigo e o Novo Testamento. Alguns dizem que são a lei de Moisés e os profetas. Outras possibilidades incluem profetas e apóstolos, ou o Espírito Santo e os apóstolos. A seguir, colocarei em pauta as interpretações mais comuns sobre o assunto. Uma interpretação muito comum, principalmente no meio adventista, diz: o que dá testemunho de Jesus e do poder de Deus é a palavra dele, a Bíblia. Portanto, as 2 testemunhas são as 2 partes em que a Bíblia foi dividida, o Velho Testamento e o Novo Testamento. A profecia, porém, diz que essas 2 testemunhas profetizariam por um período de 1260 dias. Que período foi este? Este tempo foi um dos mais tristes da história do cristianismo. Começou no ano de 538 e terminou em 1798. Essa época foi marcada pela intolerância religiosa. As Bíblias eram confiscadas e queimadas, e os leitores da palavra eram severamente perseguidos. A igreja cristã apostatada massacrou os que não aceitavam as suas distorções doutrinárias. A Igreja de Roma, durante a Idade Média, perseguiu impiedosamente aqueles que ousaram obedecer às Escrituras. Instituíram a chamada Santa Inquisição. A Bíblia foi atacada pelos imperadores, reis,
ditadores e por igrejas, porém, sempre acabou sendo a grande vencedora. Ela esteve por 1260 anos escondida em cavernas, em caixas, em bibliotecas, e em casas no meio dos montes. Durante os 1260 anos, ela não pôde estar nas igrejas, nos púlpitos, ou ser o objeto de estudo em cada casa. Os que possuíam a Bíblia precisavam escondê-la ao máximo, pois neste tempo, ela era considerada perigosa pelos líderes políticos e religiosos. Um fato que marcou muito os 1260 anos foi o que a história registrou no dia 24 de agosto de 1572, quando milhares de cristãos foram trucidados. Aquela sangrenta noite foi considerada pelo papado como uma vitória para Roma. Essa ocasião ficou conhecida como a Noite de São Bartolomeu. Durante esse período de 1260 anos, a França entrou em revolução e promoveu guerra aberta à Bíblia. Milhares de exemplares foram queimados em praça pública. De acordo com a Bíblia, Enoque e Elias são as duas únicas pessoas que Deus levou ao céu sem passarem pela morte. Enoque é descrito como o homem que andou com Deus por 300 anos. Elias foi talvez o mais poderoso dos profetas de Deus no Antigo Testamento. Há também profecias sobre o retorno de Elias em Malaquias 4. Mas, porque Deus levou Enoque e Elias? Alguns especulam que foram levados em preparação para um papel no fim dos tempos, possivelmente, como as duas testemunhas em Apocalipse capítulo 11. O principal argumento para sustentar tal teoria encontra-se na passagem de Hebreus 9:27, que diz: "E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo, depois disso, o juízo." Portanto, se Enoque e Elias foram os únicos profetas que não conheceram a morte, eles teriam que retornar à terra para morrer conforme diz a profecia de Apocalipse 11. Uma outra interpretação consiste em afirmar que a profecia se refere a Moisés e Elias como sendo as duas testemunhas. O argumento usado para sustentar tal teoria está no fato de o próprio texto de Apocalipse 11 estar apontando para esses dois profetas. Pois foi Moisés que transformou as águas em sangue, enquanto que Elias fechou os céus para que não chovesse. Portanto, estes dois profetas se encaixam perfeitamente na interpretação literal da profecia. Mas, se seguirmos esta mesma linha de pensamento, teríamos que considerar que o texto também aponta características de outro profeta quando diz: "E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, e consumirá os seus inimigos." Este trecho aponta para Jeremias 5:14, que diz: "Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos." Outra interpretação simplista e equivocada apresenta as duas testemunhas como sendo a Igreja e as Escrituras, focando na profecia de que, enquanto o Evangelho não for pregado a todos os povos, o retorno de Jesus Cristo não ocorreria. Outros ainda defendem a possibilidade das testemunhas serem dois homens que se levantarão naquele tempo e serão usados no mesmo espírito de Elias e Moisés, algo semelhante ao caso de João Batista, que segundo Lucas 1:17, nasceria no mesmo espírito e poder de Elias.
Lembrando que essa interpretação não se refere a espiritismo, reencarnação ou coisa do tipo, e sim que no tempo determinado, esses dois homens, que seriam as duas testemunhas da profecia, seriam usados por Deus, na mesma unção de Moisés e Elias, isso, pelo menos, segundo a interpretação. Na verdade, são tantas interpretações, que se fôssemos falar de todas, o vídeo ficaria extenso por demais. A meu ver, nenhuma das interpretações referidas no vídeo se encaixam perfeitamente na profecia. Para chegar ao conhecimento da identidade destes dois personagens bíblicos, é necessário uma volta ao passado. Compreendendo o passado, fica um pouco mais fácil entender o futuro, à medida em que Deus derrama a luz de seu conhecimento sobre nós. Explicar sobre as duas testemunhas acaba por se tornar algo muito complexo, pois não envolve apenas Apocalipse 11. Por este motivo, vou explicar de maneira superficial. Quem sabe, em um próximo vídeo, eu tente focar na história geral. Para mim, as duas testemunhas não se refere a dois profetas físicos, Velho e Novo Testamento ou qualquer das interpretações aqui ditas. Mas sim, de dois povos, a saber, judeus e gentios. Para compreender melhor este modo de pensar, é necessário conhecer sobre as duas casas de Israel, ou seja, Efraim e Judá. Veja o que diz a profecia de Ezequiel 37 sobre as duas casas de Israel. O Senhor falou outra vez comigo. Ele disse: Homem mortal, pegue uma tabuinha e escreva nela o seguinte: o reino de Judá, incluindo as pessoas do reino de Israel que moram nele. Depois pegue outra tabuinha e escreva: o reino de Israel, representado pela tribo de Efraim e incluindo todos os outros israelitas que moram nele. Então segure as duas tabuinhas juntas na sua mão, de modo que pareçam uma só. Quando o seu povo perguntar o que isso quer dizer, diga que eu, o Senhor Deus, pegarei a tabuinha que representa Israel e a colocarei junto com a que representa Judá. Das duas tabuinhas farei uma só e a segurarei na minha mão. Vimos que o profeta une as duas varas, formando apenas uma. Mas, quem são estas varas unidas, que caminharão assim no tempo do fim? De um lado, temos Judá, e de outro Efraim. Jesus, em sua primeira vinda, nos disse que veio, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Analisando esta afirmação, podemos constatar que o Messias veio resgatar um povo específico, e este povo havia se perdido da casa de Israel, ou seja, uma ou mais tribos das 12 originalmente constituídas havia se perdido. Mas, como ocorreu a separação das duas casas de Israel? Bem, com a conquista da terra prometida, os israelitas dividiram o território entre as 12 tribos de Israel, formando uma única nação. Israel unido teve apenas 3 reis: Saul, Davi e Salomão. Anos depois, Salomão cometeu graves pecados, e por isso o reino foi dividido em 2. Inicia-se então as duas casas de Israel, onde 10 tribos do norte, lideradas por Jeroboão, da tribo de Efraim, se dividiram, formando assim a casa de Israel. As 2 tribos do sul permaneceram lideradas por Roboão, filho de Salomão, formando a casa de Judá. Mais tarde, a casa de Israel foi invadida pelos assírios,
que os expulsaram de suas terras, sendo espalhados pelo mundo, ficando apenas alguns, que deram origem aos samaritanos. Tempos depois, a casa de Judá foi levada cativa pelos babilônios, ficando no exílio durante 70 anos, retornando à sua terra depois disso, e permanecendo até a chegada do Messias. O livro do profeta Oséias também nos revela muito sobre as duas casas de Israel. Um dia o povo de Israel será como os grãos de areia do mar. Será tão numeroso que não poderá ser contado, nem medido. E no mesmo lugar onde Deus disse: vocês não são o meu povo, ali ele dirá: vocês são os filhos do Deus vivo. Os povos de Judá e de Israel se unirão e juntos escolherão um só chefe. Serão mais uma vez um povo poderoso e rico. Como será grande esse dia, o dia de Jezreel. Os atuais judeus, que voltaram neste século para formar o Estado de Israel, são descendentes das tribos de Judá e Benjamim, cujo reino foi destruído por Roma. Eles formam o atual Estado judeu, o rebento de Davi, o ramo de Jessé. Na Bíblia, há milhares de profecias para este reinado, e começaram a se cumprir em 1948, com a criação do novo Estado de Israel, e em 1967, com a tomada de Jerusalém Oriental e o Muro das Lamentações. E as demais tribos, onde estão? Há promessas para elas, ou não? Sim, as promessas são as mesmas, tanto para o reino de Judá, como para as demais tribos. Porém, as demais tribos estão espalhadas pelo mundo, em lugares remotos, dispersadas. Na hora certa, elas também serão reunidas. Será a reunião dos filhos de Jacó à volta do filho pródigo. Realmente, há muito mais revelação na parábola do filho pródigo do que se pode imaginar. Um outro texto importantíssimo para compreender toda a história está em Gênesis 48, onde Jacó abençoa os filhos de José, Manassés e Efraim e propositalmente inverte as mãos, abençoando o filho menor, isto é, Efraim, com a bênção de primogenitura. Veja o que diz a passagem de Gênesis 48, versos 13 ao 20. Então José tirou os dois do colo do seu pai, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Em seguida pegou Efraim com a mão direita e Manassés com a mão esquerda e fez com que ficassem perto de Jacó. Dessa maneira Efraim ficou do lado esquerdo de Jacó e Manassés do seu lado direito. Jacó estendeu os braços e cruzou-os, pondo a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais moço, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, que era o mais velho. Em seguida deu a sua bênção a José, dizendo assim: Ó Deus, a quem os meus pais Abraão e Isaque serviram, abençoa estes rapazes. Abençoa-os, ó Deus, Tu que me tens guiado como um pastor durante toda a minha vida até hoje. Que os abençoe o anjo que me tem livrado de todo mal. Que o meu nome seja lembrado por meio deles e também o nome dos meus pais Abraão e Isaque. Que eles tenham muitos filhos e muitos descendentes neste mundo. José não gostou quando viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Por isso pegou a mão dele para tirá-la da cabeça de Efraim e colocá-la sobre a de Manassés. E explicou: Não, pai, assim não.
Este aqui é o filho mais velho. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas Jacó não quis e disse: Eu sei, filho, eu sei. Os descendentes de Manassés também serão um grande povo, mas o irmão mais moço será mais importante do que ele, e os seus descendentes formarão muitas nações. Desse modo, Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: Os israelitas usarão os nomes de vocês para dar a bênção. Eles vão dizer assim: que Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés. Dessa maneira, Jacó pôs Efraim antes de Manassés. Como eu disse, o assunto é muito complexo e envolve muito mais referências bíblicas que as já apresentadas, de modo que fica muito difícil tentar explicar tudo num vídeo de poucos minutos. Na verdade, todo o assunto referente à Bíblia se torna complicado de explicar em um curto espaço de tempo, pois um assunto puxa o outro, e para evitar que gere discussões, é necessário não deixar pontas soltas. Mas, explicando superficialmente, esta é a melhor interpretação que já estudei, de modo que, quando você entende sobre as duas casas de Israel, é como se escamas tivessem caído dos teus olhos, e aquilo que você não conseguia enxergar, agora você enxerga. O que estava bagunçado, agora começa a ser posto em ordem, cada coisa em seu devido lugar. O meu conselho, para quem gosta de assuntos bíblicos, profecias, que não fique apenas nesse vídeo. Pesquise mais sobre as duas casas de Israel, que certamente Deus irá acrescentar muito mais conhecimento sobre estas coisas na vida de cada um. Infelizmente, muito poucas pessoas conhecem essa linha de pensamento por deixarem a Bíblia de lado. Esse é um dos motivos da Igreja de Deus não avançar, e por esse motivo ela tem caído em descrédito pelo mundo. Para fechar o vídeo, vou mostrar o texto bíblico de Joel 2, que fala sobre a unção que será derramada sobre as duas testemunhas nos últimos tempos. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a seródia. A chuva serôdia caía durante as primeiras semanas da primavera, antes da colheita. Ela era necessária para fazer com que a plantação amadurecesse para a colheita. Essa última chuva representa o derramar do Espírito Santo sobre as duas testemunhas nos últimos dias. E você, o que achou do vídeo? Se gostou, comente, compartilhe e não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima.